Muitos de nós aqui estamos orando desde janeiro para que algo aconteça. Obrigado, Deus. A palavra de Deus diz: pedir, dar-se nos dá. Deus é Pai e ouve orações. E muitos de nós estamos orando desde janeiro, fevereiro, março, todos os meses, pedindo algo para Deus. Alguns fizeram e se organizaram e até escreveram os seus pedidos. Eu orando a Deus, pedi direcionamento para esse mês, e Deus ele me deu algo profético sobre o mês do céu em movimento. O movimento do céu será nesse mês em nosso favor, diga glória a Deus. O favor de Deus está sendo estabelecido pelo movimento do céu sobre a sua vida. As nossas casas, as nossas famílias, a nossa vida, ela vai receber no mês de novembro respostas de pedidos de oração que nós iniciamos lá no início do ano. Diga glória a Deus aí. E sobre tudo isso que nós estamos vivendo, não é apenas colocar um tema, mas é viver isso. Esse movimento que o céu está realizando em nosso favor, ele começa a acontecer e muitas vezes nós estamos com os nossos olhos fechados e não contemplamos. Ontem eu recebi um vídeo de pessoas que eu amo em uma sessão de Umbanda, e lá nessa sessão eles cantaram parabéns e lembraram do pastor Léo da Casa da Família e falaram assim, como diz o pastor Léo da Casa da Família, que Jesus te abençoe. E aquilo para mim foi uma alegria, porque os céus estão em movimento. Tem pessoas que não conseguem entender. Alguns vão dizer que estão debochando. Eu prefiro olhar com o olhar que Deus está movimentando o céu em lugares onde nós nem imaginamos. Amém. Porque nós oramos aqui e pedimos para Deus invadir as figueiras, para que Deus possa acordar as pessoas que estão adorando ídolos que não sejam Deus. E as coisas começam a acontecer e o nosso olhar, a nossa visão é preconceituoso. Quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei muito feliz e muito contente e percebi que Deus está fazendo uma obra na cidade de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul e nessa nação. Eu estava em Brasília e aí eu fui dormir num apartamento muito chique lá. Quando eu me deparei com 4 pessoas numa sala, 2 deputados federais, homens de mais de 70 anos que já viveram tudo que você imagina, homens que tiveram poder e têm poder. Um senhor de 75 anos que trabalha de assessor, e eles perguntaram para mim como é que era a função de ser pastor. E esse senhor de 75 anos, pastor André, falou: olha, eu sou uma pessoa religiosa, mas eu não consigo entender muito, e ali eu entendi que Deus ia me usar para abençoar aquelas pessoas. Muito mais do que uma religião, eu comecei a falar para eles sobre Jesus. Muito mais do que uma religião, eu comecei a fazer ele entender que o poder, a alegria, as coisas que são do mundo são passageiras e momentâneas. Mas quando nós encontramos aquele que é o caminho, a verdade e a vida, nós não recebemos algo momentâneo e passageiro. Nós recebemos algo que é para a vida eterna. E esse algo faz com que a gente entenda que o propósito de Deus, as promessas de Deus são muito maiores do que a nossa própria vontade. Enquanto eu falava ali, deixei Deus, que as pessoas acham que para falar de Jesus tem que saber muita coisa. Deixa eu te falar. Para você falar de Jesus, primeiramente você precisa viver aquilo que Ele tem feito na sua vida. E quando eu vi um senhor de 75 anos chorando no sofá, eu comecei a ter a confirmação de Deus que realmente o céu está se movendo. Aqueles homens têm poder na terra. Tem muita gente com esse poder. Mas o poder que eu e você carregamos, eles não experimentaram. Porque quando eles experimentarem, eles vão saber e perceber que todo poder dado na terra não se compara com a autoridade que nós temos no nome de Jesus. O poder na terra é passageiro, dinheiro na terra é passageiro, mas quando nós experimentamos e vivemos a verdadeira felicidade, que é deixar o que Jesus sempre ele está batendo na porta, e a gente abre a nossa casa e diz: Jesus, agora não é mais pela minha vontade, mas é pela tua. A gente experimenta algo poderoso que o mundo ainda não conhece. Só que essa grande obra é muito mais do que estarmos reunidos aqui. A grande obra que
essa movimentação do céu, é com que eu e você temos a perceber que nós estamos recebendo algo que nós precisamos compartilhar. Sabe? Chega de acharmos que a gente pode resolver tudo. Chega de pensar que é pela nossa força, que é pela nossa capacidade. A gente quer movimentar a terra e o céu, mas a gente não consegue fazer aquilo que é para nós fazer. Só que existe algo precioso que é que o movimento do céu ele responde ao movimento da terra. Mas o que nós precisamos fazer? Eu já vou entrar nessa mensagem, mas qual é o passo? O que eu preciso? Qual é o direcionamento, pastor, para que o céu responda com o movimento? Em primeiro lugar, nessa noite, que Deus possa abrir os teus olhos, porque você veio buscar uma resposta que talvez Deus já respondeu, só você não viu ainda. Respostas que você veio buscar, que você já está vivendo, mas você não percebe, porque as batalhas que você enfrenta são tão grandes que vocês fizeram com que essa batalha se tornasse maior do que Deus. Um grande exemplo que nós temos na Bíblia é Davi, que enfrenta o gigante. Ele não vai no seu próprio nome, ele vai no nome do Senhor dos Exércitos. Deixa eu monetizar sobre a sua vida, que não existe gigante, não existe tempestade que possa resistir a uma pessoa que entende que ela é comandada e direcionada por aquele que nunca perdeu uma batalha. Diga para o seu irmão, não existe batalha. Não existe batalha. Se você confia em Deus. Então nós estamos vivendo um mês que é profético, mês de mudança, mês de aceleração e mês de cumprimento de promessas. Mudança de quê? Olha aí, mudança, vamos mudar o nosso nível espiritual, vamos amadurecer. Mudança de ambiente. Mas o nível espiritual, como é que eu mudo, pastor? Eu tenho que estar orando, eu tenho que estar lendo a Bíblia, que é muito importante. Mas muitas vezes você vai mudar o nível espiritual da sua vida entendendo que para mim é o mais importante o fruto do Espírito, que se chama autocontrole e mansidão. Quando você parar de achar que é você que controla, é você que sabe entender que quem sabe tudo e comanda tudo é Jesus, e controlar o teu jeito, a tua personalidade, e saber falar na hora certa, escutar e não responder quando está bravo. Você vai começar a viver coisas incríveis em nome de Jesus. Mas que mudança é essa, pastor? Mudança de ambiente, mudança de coração. Só Cristo sabe onde está o nosso coração e a nossa verdadeira motivação. Não é um tempo de mudança, aceleração e cumprimento das promessas. Diga glória a Deus, aleluia aí. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 21, versículo 45, antes de entrar na palavra. De todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas. Vamos lá, de todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas. Todas se cumpriram. Todas as promessas se cumpriram. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19, olha o que diz, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ei, gente, dá um sorriso aí, tem promessa se cumprindo nesse mês. Tem promessa. Glória a Deus! Tem resposta de oração que você orou desde janeiro, fevereiro. Olha, levanta a tua mão e diga só, eu creio. Eu creio. De novembro. Será? Mudanças, aceleração e cumprimento de promessas. Mudança de comportamento. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Quantas palavras nós escutamos esse ano aqui? Mas se nós parar para pensar, eu acredito que na nossa igreja não tem ninguém. Mas quantas pessoas não colocam em prática o que ouvem? Quantas pessoas não colocam em prática o que vivem? Ou pelo menos se esforçam um pouquinho? Porque o que eu mais quero, desejo é que em 2026 você não seja uma pessoa que somente vai encher essa igreja no banco, mas que você seja uma
uma pessoa que vai encher o céu de vidas que vão se arrepender dos seus pecados. Viu que você não vibra muito se eu falasse que Deus já está abrindo uma porta de emprego, você era agora, com calma, mas eu estou falando de 2026. Você vai ser uma pessoa que vai encher não só a igreja, mas vai encher o céu de pessoas que vão se arrepender por uma vida que você acredita e pratica naquilo que o Senhor tem falado. Essa é a grande obra de ser verdadeira testemunha de Cristo. Atos capítulo 1, versos 8: receberão poder para serem minhas testemunhas. Não é receberão poder para cantar e pregar melhor, essa unção de capacitação para nós exercer o ministério, amém. Mas é ser testemunho verdadeiramente, independente daquilo que você é bom. Mas muito mais do que ser bom, é ser uma pessoa que talvez não, é certo que não é perfeita, mas é uma pessoa que tem um coração que agrada ao Senhor Jesus. Porque Ele tem procurado adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Essa noite eu quero compartilhar com você 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu sei que é um texto que vocês conhecem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, olha a promessa se cumprindo. Dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Existe um princípio, mas existe também a promessa. Porque a promessa ela vem depois do cumprimento de princípios. Se vocês estão cansados de saber disso, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e olhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua família. Transformarei o teu casamento, diga glória a Deus. E te abençoarei na tua vida financeira, diga amém. E curarei o câncer, seja lá a doença, porque existe alguém que tem um nome. E esse nome está acima de todos os nomes. A resposta de Deus para você hoje aqui é muito simples, se chama Jesus. Mas esse povo ele precisa fazer algo. Porque depois de Salomão construir o templo, ele recebe um comando de Deus. Para que algo aconteça, é necessário cumprir algo. É necessário obedecer e entender que Deus tem algo poderoso. Porque Deus quer mover o céu em nosso favor. Ele só está esperando o movimento da terra. Deus quer mover. A espera de Deus é um movimento que nós façamos aqui na terra. Mas Deus não pode fazer sem nós nos movimentar, é claro, Ele é soberano. Eu vou te dizer mais, que tem muita gente que é alcançada pela misericórdia de Deus, que não movimenta nada, mas tem alguém movimentando. Sabe por que você tem pessoas que você vê Deus fazendo grandes coisas, e essas pessoas talvez ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador? É porque Deus está ouvindo as suas orações. Sabe por que a nação brasileira, sabe por que o mundo ainda não acabou e ele está difícil de viver? Porque ainda existe uma igreja e pessoas que continuam se prostrando e entendendo que o único e suficiente Salvador continua e sempre será o seu Jesus. Mas muitas orações que você faz, a movimentação que você faz na terra, abençoa a tua casa, abençoa a tua família, abençoa a cidade que você mora. As orações que você muitas vezes se coloca na frente de batalhas, porque quem se coloca na frente da batalha está sujeito a muitas vezes ser ferido e machucado. Quem se coloca na frente das batalhas muitas vezes vai sofrer mais, mas você sofre por alguém que você ama e você entende que um dia alguém sofreu, padeceu, foi crucificado, mas no terceiro dia ressuscitou para nos dar vida, e não é qualquer vida, é vida e vida em abundância. Feridas e tristezas que nós passamos, quando nós não temos para onde correr, quando a gente não consegue, a gente sempre vai olhar para o alto e vai ser alcançado por uma misericórdia de alguém que vai olhar para nós, de alguém que vai estender as mãos, de alguém que vai curar as nossas feridas. Quando você chegar no teu limite, você precisa olhar para o alto, você não pode correr para qualquer
revelado, você tem que olhar para Ele. Olha para Ele e diz: Senhor, olha, eu fiz tudo o que eu podia fazer, mas agora eu não tenho para onde correr. O pastor já orou por mim, eu já me reuni, já fui no culto, mas agora é eu e o Senhor. É eu e o Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de algo agora. É nós. Porque tem momento que eu acredito que você também tem que chega no final do ano, a gente parece cansado, parece tanta coisa acontecendo, parece que se unem todas as coisas ruins. E quando se une todas as coisas ruins e negativas, tem muita gente que não entende, mas Deus, Ele está movimentando o céu, Ele está fazendo uma grande obra através da sua vida. Quando as coisas acontecem, não é para nós retroceder ou desistir, mas existe uma obra acontecendo. Será que você não percebe? Isaías 43, 19, eu acho que fala sobre isso. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ele está dizendo: eu farei, mas eu vou dizer para você, Ele já está fazendo aqui. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos fluir. Ele está fazendo uma coisa nova. Dá uma mexida no teu irmão, diga assim: irmão, abre os olhos, acorda. Eu sei que tu está vivendo dias terríveis e difíceis talvez, mas Deus ainda vai te mostrar que tudo isso que está acontecendo tem um propósito maior. Tem algo poderoso. Deus está preparando pessoas para que você continue movimentando a terra, para pessoas que ainda não entenderam sobre Jesus, mas o teu movimento vai alcançar e vai trazer a misericórdia de Deus para essas vidas. O mundo está aí, pessoas procurando poder, pessoas procurando coisas. Uma das coisas que eu aprendi, eu compartilho muito aqui, é que quanto mais Deus te levanta, quanto mais Ele te coloca em lugares bacanas que você gostaria de estar, quanto mais Ele fizer isso, mais Ele te convida a se prostrar aos pés dele. Mas ontem eu estava incomodado com a situação do Paraná, porque nós sabemos que nós vivemos aqui. E eu gosto de orar, eu oro, gente, mas eu sou um cara que eu gosto de fazer, eu gosto de mexer. Aí o Luquinhas me ligou e o Luquinhas falou: pastor, eu consegui uma carreta, o que tu acha de nós fazer um trabalho para levar uma carreta lá pro Paraná? Aí eu, resposta de Deus. Na mesma hora nós entramos em acordo, eu já saí fazendo o vídeo. Não pensei em nada, só fiz o vídeo. Só para resumir, hoje a cidade toda está se mobilizando por causa de uma atitude de alguém que teve coragem de fazer a diferença. Consegui uma carreta, hoje recebi ligação, consegui mais 2 caminhões. Eu já estou preparando 3 caminhões. Nós temos muita coisa para buscar essa semana. Essa semana o nosso foco tem a nossa vida particular, tem tudo para fazer. Mas o nosso foco é cumprir essa missão de alcançar aquelas vidas, de levar o que eles necessitam nesse momento. A gente precisa sentir a dor do próximo, gente. E quando quer fazer o bem, parece que tem gente que se levanta, né? Tem pessoas que não gostam que as pessoas façam bem. Eu recebi mensagem e falava: minha mão está precisando de muito mais, meu povo está precisando de muito mais. A gente tem que ficar quieto, respirar, falar: eu sei que vocês precisam, mas eles perderam tudo lá. Acho que o que eu quero falar contigo é que Deus está te chamando não só para encher uma igreja, mas para que você tenha coragem de derrubar os gigantes, para que você tenha coragem de vencer os desafios e crer que Deus está derrubando muralhas nesse tempo. Essa semana nós estaremos trabalhando e muita gente está entrando em contato, glória a Deus, por pessoas corajosas. Eu estou com você, essa pessoa corajosa. Você é a pessoa corajosa. Antes de sarar a nação, Ele chama o seu povo para se posicionar. Ele te convida a se posicionar. Uma das coisas mais importantes aqui que nós precisamos fazer é dar o primeiro passo. O primeiro passo ninguém vai dar por nós. Até brinquei que a porta está estreita lá na entrada, não está? Dificilmente vai entrar 2. Vai entrar 1 mesmo. Porque a porta do Senhor é estreita. Olha para o teu marido aí, mulher. O marido
que seja mais difícil, viu? Mas é estreito. Busca mais Deus. Que você está em pecado, eu estou pecando. Ah, Deus falou, né? Falou ali, ó. Ele, Senhor Jesus. Essa porta ela é estreita, ela não é muito fácil, não. É decisões e posicionamentos que nós precisamos tomar todos os dias. Tem muita coisa ainda que falta eu e você renunciar. Tem muita coisa para nós fazer. Tem muita coisa para nós abandonar. Tem muita coisa. Mas, independente se tem muita coisa, Deus tem visto o teu esforço, viu? Deus tem visto o teu posicionamento, a tua dedicação. De se tornar uma pessoa que realmente faça diferença na vida de pessoas. Porque o céu lhe responde à humilhação. Enquanto há orgulho, o céu permanece fechado. E a gente pode usar vários exemplos na Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. Uma mulher muito conhecida que a Bíblia fala que essa mulher ela procurou ajuda durante 12 anos e ninguém conseguiu ajudá-la. A mulher conhecida como fluxo de sangue, quem conhece diga amém, gente? Essa mulher ela se humilhou, ela se prostrou, ela se arrastou para receber o milagre. Sabe? Eu também me lembro do centurião, que ele não se achava digno de Jesus ir até a casa dele, mas ele sabia que Jesus tinha poder para curar o servo dele. Olha que interessante, gente. Jesus chega a falar que no mesmo tamanho a fé dele tempo de Abraão. Pensa comigo, uma fé dessa que diz: eu não sou digno, mas eu sei que o Senhor pode. Glória a Deus. Sabe, se humilhar aos pés de Jesus. Deus fez milagres esses dias também. O Paulinho, todo mundo sabe, mas só que até aí, gente. Nós oramos. Do nada ele sentiu, estava doente, foi fazer uma tomografia, apareceu um tumor na cabeça. E a gente começou a orar e ter fé. Ele operou, acho que 3 dias na casa, né, mano? Tá lá, tá bem, tá se recuperando. Glória a Deus. Sabe, eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e também a todo o ministério de intercessão nessa igreja, gente. Tem muita gente sendo abençoada aqui porque tem um ministério de intercessão movimentando aqui, movimentando a terra. E o céu tem se movimentado como resposta à oração dessas mulheres. Se você ficasse feliz, no mínimo vocês iam dar um aplauso para eles. Meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar. Tem uma música que diz: eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar. Aí eu fiz o tom errado, né? Desculpa, tá? Vamos cantar então. Vai. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que está, tu entregarás os teus ouvidos ao meu clamor. Glória a Deus pelo telão. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vai um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A primeira coisa que Deus traz como direcionamento é: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se humilhar na presença de Deus. Se você precisar se rastejar, faça isso. Faça isso. O que você precisar fazer, faça. Às vezes a gente é afrontado
magoado, ofendido. E existe uma diferença entre ser confrontado e afrontado. O confronto, ele nos transforma, nos ajuda. Mas a afronta, a ofensa, geralmente vem para nos ferir. E ficar quieto não é se humilhar das pessoas. Segurar essa afronta não é se humilhar das pessoas. Ficar quieto é uma atitude que a Bíblia chega a dizer que até o tolo quieto se passa por sábio. Eu falo isso porque acho que uma das maiores dificuldades nossa hoje é viver nesse mundo e ver as indiferenças de pessoas que nos afrontam, nos ofendem e não conseguimos muitas vezes lidar com isso. Entenda que por mais que aconteça coisas aí, ora, a pessoa mais certa, a prioridade que você precisa agradar e se humilhar, vou falar mais uma vez, se chama Jesus Cristo. Amém. Se humilhar na presença de Deus. Engraçado, porque lá em Juízes, a Bíblia fala que o povo teve paz durante 40 anos. No capítulo 7, versículo 1, vai dizer que mais uma vez o povo desobedeceu. E quando o povo desobedece, ele acaba vivendo dias difíceis. Está comigo aí, diga amém? Amém. Daí Deus, ele ouve o clamor de um povo que está sofrendo. Aí Deus, ele vai lá e acha um camarada que também estava escondido na caverna, chamado Gideão. Ele levanta alguém que também estava com medo e escondido, por causa de um clamor de um povo que desobedeceu a Deus. Por que a gente sempre tem que estar clamando e sempre com a mesma oração pedindo perdão de erros que nós não deixamos, que não paramos de cometer? Por que a gente não consegue chegar no culto do domingo e agradecer pela misericórdia e começar uma oração sem precisar lembrar que você e eu cometemos as mesmas coisas, que nós lutamos, mas nós não conseguimos vencer? Mas eu estou esperando Deus me ajudar, e Deus está falando para você, eu estou esperando você se esforçar e movimentar a terra. Mas eu estou esperando algo acontecer, Deus está falando, eu estou esperando você movimentar a terra, porque tem resposta do céu, tem movimento do céu, é sozinho. Se me humilhar. Segunda coisa importante aqui é o céu responde a oração. E falar de oração, nós falamos com muita propriedade aqui. Quem está comigo aí, gente? Amém. Propriedade não porque o pastor é um cara que passa 24 horas orando, não. Propriedade porque nós temos uma igreja que ora 24 horas. Glória a Deus. Nós temos uma igreja que muitas vezes você está dormindo e tem pessoas orando. Durante 11 anos de existência dessa igreja, sempre existiu o nosso dia de oração. Glória a Deus. Eu estava falando com o pastor de Manaus e falei, já preparou o dia de oração? Nem estava vendo isso, que a gente marca, então a partir de agora, vem o dia da semana e organiza para vocês estarem orando. Porque quando nós estamos com uma igreja, nós queremos ver uma igreja lotada, é muito legal ver uma igreja lotada. Mas antes de lotar, você precisa valorizar as pequenas coisas que Deus tem feito e colocado. Antes de você querer uma grande empresa, valorize a pequena empresa que Deus tem colocado nas suas mãos. Antes de você querer grandes bênçãos, valorize as pequenas coisinhas, pequenas. E dessas pequenas você vai movimentar a terra e a resposta de Deus será um movimento grandioso. Glória a Deus. Para que você viva coisas grandes e extraordinárias. A oração ela é super importante, lá em Atos capítulo 2, versículo 5. Capítulo 12, versículo 5. Atos 12, 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Atos dos Apóstolos, a igreja começa a crescer, a perseguição aumenta. Pedro ele vai preso e existe uma igreja fazendo o quê? Orando. Em Atos capítulo 12, versos 12, tem uma resposta poderosa na oração do versículo 5. Olha o que diz: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando antes e orando depois. Glória a Deus. A gente ora pela vida do Paulinho, que está na beira da morte, como médico que falou que olha, dificilmente vai sair do hospital. Oramos antes e agora nós estamos orando
esperando o movimento da terra, que é a sua oração. Talvez você não tenha noção que a oração de um justo, ela pode ter muitos seus efeitos, pedir e dar-se dos lábios. Temos um Pai. Tem gente que está prestes a ser livre. Livre de quê? Eu não sei, mas está esperando um movimento na terra, que é a sua oração. Eu não tenho costume de orar, pastor, mas será que você não consegue na sua casa dizer: Senhor, eu oro pela vida do meu filho, eu oro pela vida dos meus irmãos, está aí para eles. Mas quem sou eu para orar? Você é um filho amado de Deus. Você não entendeu ainda que você tem algo precioso, poderoso em você? A oração é muito importante e a gente vive isso nessa igreja. Deus quer libertar muitas vidas, por isso comece a orar. Ore antes e ore depois. Olha, deixa eu dizer, em respostas que você veio buscar aqui hoje, nós estaremos orando. E Deus vai fazer um milagre e você vai orar depois. Ore antes e ore depois. Ore. A vontade de Deus é negociável. É negociável. Mas quando você ora, você toca o coração de Deus. A Bíblia fala sobre o rei Ezequias. E Deus envia e fala com ele que ele ia morrer. Olha, arruma a tua casa, arruma tudo que chegou o teu momento. E a Bíblia fala que ele não aceitou, ele virou para a parede e começou a orar, a se prostrar, a se humilhar. Sabe qual que foi a resposta de Deus? Deu mais anos de vida para Deus. Oh, glória a Deus. Porque uma das grandes respostas do movimento da terra para que o céu responda é a nossa oração. Se você não tem costume de orar, eu quero te convidar a pelo menos tirar momentos do seu dia. Você vai tirar 5 minutos, daqui a pouco você está tirando 10 minutos, daqui a pouco você está apaixonado por orar. Coloque um louvor, converse com pessoas espirituais, converse com pessoa que não é sobre espiritual, diga: irmão, eu vejo, olha só, não. Pessoas que têm discernimento, pessoas que você vai dizer assim: pastor, eu sou jovem. Pastor, não. Eu sou jovem, eu tenho muito para fazer ainda, então eu não vou. Aí tem pessoa que entra na igreja e vai falar: isso mesmo, irmão. Continua lá. Não, conversa com pessoa que vai dizer: irmão, não vale a pena. Você está vivendo o melhor caminho ainda, porque perdeu o teu tempo todo. Vai ser passageiro, as coisas aí fora. Conversa com pessoas que vão te confrontar. Por mais que ela não seja aquele mais, sabe, espiritual, gente. Um dia chegou um cara para mim, ele chegou assim. Aí ele falou: eu tinha um amigo que tinha um Monza. Isso há 20 anos atrás. Eu vejo um carro capotando. Eu estava orando. Eu vejo o carro capotando. E aí eu era muito inocente. E eu saí, meu Deus do céu. O cara viu um carro capotando. E aí toda hora que eu fazia coisa errada, o cara viu um carro capotando. Um dia nós estamos vindo de Bento Gonçalves. E o carro, um chevette, não era bom, aquele chevetinho, sabe? E não deixava lindo naquele chevette aí. Estava vindo assim, apagou toda a elétrica, ficou tudo escuro descendo a serra. Eu vejo o carro capotando. Mas não capotou o carro nenhum. Sabe por quê? Porque existiam pessoas movimentando a terra em meu favor, orando por mim. Mas olha que pessoas que vão te dar um caminho, vão dizer para você: está errado, irmão, mas por aqui. São pessoas que compartilham daquilo que te afasta de Deus. O importante é a gente entender que o céu, ele responde a nossa oração. E o céu também responde ao nosso arrependimento. Deus, ele não está procurando perfeição, mas está procurando sinceridade, mudança de direção. Isso traz perdão e restauração para nós. Na Bíblia tem um texto muito conhecido, eu já vou encerrar, que fala em Lucas 15, que fala sobre o filho pródigo. Para mim, o filho pródigo, ele viveu esses 3 momentos. Ele é alguém que pegou o que era a parte dele, deixou a casa do pai, esbanjou, porque pródigo significa esbanjar, gastar com excesso. Esbanjou tudo que ele tinha e rapidamente ele perdeu tudo. Mas uma das coisas
que ele fez, primeiramente, foi ele se humilhou. Ele se humilhou, caiu em si, reconheceu o erro dele. A segunda coisa que ele faz é que ele orou. Ele disse: Pai, peguei contra o céu e contra ti. E a terceira coisa, ele se arrependeu, voltou para casa e decidiu mudar. Mas olha aqui, olha só. Essa mesma pessoa que quando esbanja lá fora, ela gasta tudo e parece que você não sabe aonde você gastou. É importante nós ver o outro lado da história. Porque para mim aqui o que mais esbanja não é o filho pródigo, mas é o pai. Porque quando o filho volta para casa, esse pai pede o melhor gado. Esse pai, ele fecha o filho, ele dá o que tem de melhor. E aí eu começo a entender que tudo que você esbanja longe do propósito acaba. Mas quando você vive dentro do propósito, você não vai esbanjar, mas tem um pai que vai movimentar o céu e bênção sobre a sua vida. Nós temos um pai que é esbanjador, Cláudio. Ele investe na gente de forma muito excesso, sabe? De paz, de amor, de alegria. Mas existe alguém aqui, eu não quero falar sobre ele, mas alguém que gastou tudo rapidamente, esbanjou e gastou tudo em porcaria. Mas ele se humilhou, orou e reconheceu que estava errado. Nessa noite, para que você entenda e viva o movimento do céu que responde ao movimento da terra, é necessário 3 coisas: se humilhar, orar e se arrepender. O que você tem procurado aí fora passa muito rápido. Aí fora, eu quando fiquei 2 anos fora, me lembro que acabou tudo. Eu não tinha nada, dinheiro, mas eu estava sempre nas festas. Eu estava sempre onde não tinha que estar. Porque sempre quando você está na berlinda, Satanás também envia os dele para dizer assim para ti: não tem dinheiro? Vem com nós. Não tenho, vem comigo. Mas quando a gente vive o propósito de Deus, a gente vive o esbanjo de alguém que entregou seu único filho para morrer e entregar a sua vida. O movimento do céu, escuta isso aqui. O movimento do céu em nosso favor é muito bom, mas o que Jesus fez na cruz é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Atrás, mais de 2000 anos atrás, Jesus se entregou na cruz para que eu e você pudéssemos ter uma vida e uma vida em abundância. Esse mês ele não vai ficar só para mim, porque o céu já está se movimentando ao meu favor. Não fica com inveja não, porque ele vai movimentar na sua vida também. Não fica com inveja do teu irmão que está sendo abençoado aí, porque ele também vai movimentar o céu em resposta do movimento da terra. Mas nessa noite eu quero orar com você que deseja verdadeiramente viver esse mês. Se o louvor puder vir, eu agradeço mais. Mas eu quero orar pela sua vida e dizer que há uma resposta de todo o movimento da terra. Bem baixinho aqui. Qual o movimento na terra que você tem feito? Eu falei para a Silvane, Silvane, eu fico muito feliz pela tua decisão. Eu avisei ela que no começo é tudo alegria, mas depois quando ela começa a dar no nosso meio, ela começa a perceber que tem muita gente fofoqueira aqui, principalmente eu. Tem muitas pessoas imperfeitas neste lugar. Aí eu saí daquela igreja porque tinha muita gente, não sei o que, irmão, tu não conheceu Jesus ainda. É muito mais do que a gente quer. Igreja é isso. Comunhão é isso. É sentar ao lado de pessoas que talvez fizeram mal para você ontem. Mas Jesus mandou nós matar os inimigos, mandou nós orar. Deus mandou nós odiar as pessoas, mandou nós amar. O problema de quem faz mal para nós não é nosso, é delas, é deles. Mas essa noite Deus tem algo para mim e para você.
Queria te convidar a ficar de pé. Eu quero fazer uma oração sincera com Deus. Olha para mim aqui. O mês do céu em movimento vai acontecer. Ele já está acontecendo. Mas eu quero fazer algo muito diferente hoje. Tem pessoas aqui nessa igreja que Jesus está convidando você para voltar para os braços dele também hoje. Mas tem pessoas aqui que precisam, assim como eu, se humilhar, orar e se arrepender.